Ok, ok. La prouesse maîtresse s'efface sans toute limite en faire bouger ton corps. Donc bouge plus fort, bouge plus fort. Et là je reviens en 3 temps, donc dans l'élément suprême. Je rapace le mot avec finesse, juste pour la prouesse, car ainsi quand la violence ne Fala galera, bem-vindos a mais Na Cena. Eu sou Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre Le Monde de Demain, uma série francesa disponível na Netflix. E você já sabe então, vem comigo. Le Monde de Demain é uma minissérie francesa de 6 episódios que conta a história do grupo de rap Supreme NTM. É um dos precursores do hip hop e do rap lá na França nos anos 80, meados dos anos 80. São os pioneiros ali de toda a cultura hip hop e vai contar a história dos dois principais personagens que criaram esse grupo, né? E conta a história do DJ D-Nasty, que é um dos pioneiros também do hip hop e da cultura rap nessa época lá na França, em Paris. O grupo NTM é formado por Kool Chien e Joe Starr, um branco e um negro ali dos subúrbios da França, no submundo, do lado B, lá do underground, as comunidades ali, os bairros mais simples que tinham, que foi onde foi instalado, né? Que é de onde começou essa cultura do rap e do hip hop lá na França. A história vai seguir esses 3 personagens, né, da cultura hip hop com uma grande importância, né, como fundadores dessa cultura, pioneiros, né, os dois criando esse grupo. E o DJ Nasty, ele vai ser o cara que vai levar essas músicas para a rádio, essa cultura para a rádio, para as rádios piratas, para as rádios comunitárias, para as festas, para vários eventos, e vai ajudar a evoluir toda essa cultura que vinha dos Estados Unidos ali, fervendo, com várias bandas como Public Enemy, vindos de bairros simples. O Joey e o Kool Chien, eles tinham um início de amizade meio confuso, né? Tinha uma rivalidade ali entre os dois, por um ser negro e o outro ser branco. Então eles tinham ali um pouco de uma rivalidade na adolescência, eles não se davam tão bem, né? Então existia uma certa intriga entre os dois ali. Eles não eram amigos, né? Eles eram colegas ali, vizinhos de bairro, né? E ficavam sempre naquela coisa de um não se gostar direito do outro, se encarar, fazer zoeira, né? Apostas e coisas do tipo. Então eles acabaram nutrindo um amor por um pelo outro, uma amizade, assim que ambos começaram a se envolver com a cultura hip hop, começaram a gostar da cultura hip hop, né? Começaram a querer dançar o hip hop, começaram a querer dançar o break, né? E se envolver nessa cultura hip hop. Então foi assim que a amizade foi surgindo, né? E criando um laço muito forte entre os dois, que tinham visão diferentes de mundo, apesar, né, de estarem vivendo em mundos bem parecidos, de certa forma, né? Ambos tinham problemas com os pais, né? Um muito mais, o outro menos, né? O Joe Starr, ele vivia num lar abusivo com o pai, que era muito violento, batia nele sem motivos, né? Adorava descontar a sua raiva do dia a dia, né? E sua violência, né? Os seus problemas no garoto adolescente. Já o Chien, ele tinha um relacionamento complicado com o pai, porque o pai sonhava em que o garoto jogasse futebol, conseguisse uma importância, né, como
como jogador no Clube Saint-Denis e conseguisse ganhar dinheiro para ajudar a família, né, coisa que o pai não conseguia porque o pai se matava para trabalhar como pedreiro e ajudar o filho a ter uma melhoria que eles buscavam no futebol. Mas o filho acaba desistindo do futebol quando começa a ter uma importância, né? Quando começa a vir grandes oportunidades, é o mesmo momento que ele começa a se apaixonar pela cultura hip hop, ter mais amadurecimento, entender que não era aquilo que ele queria para a vida dele. Então, eles tinham esse grande problema. A mãe do Joey, ela é desaparecida, né? Dizem, o pai dele dizia para ele que ela tinha morrido, então ele ficava só com o pai, não tinha mais ninguém da família assim. Então era um problema muito grande para ele viver com o pai dele, e ele tinha medo do pai dele, obviamente, e muita raiva, né? Porque não entendia o que o pai dele fazia, porque o pai dele fazia aquelas coisas com ele. Além de relatar essa amizade, a série também narra de maneira bem interessante, né, todo esse universo realista dos anos 80 ali na França, né, a chegada do hip hop, a violência dos adolescentes com os pais, a cultura, né, dos negros, a efervescência da cultura hip hop chegando na França, todo esse realismo da França nos anos 80 é bem retratado, e também esse lado violento da França com relação aos adolescentes, com os protestos, com as vidas do subúrbio, né, a polícia. Então a narrativa é bem interessante, que ela permeia todo esse universo. O DJ Nest, por outra parte, ele era um pouco mais velho que os dois garotos, né? Já devia ter quase em torno de uns 20 anos, 20 e poucos anos. E ele acaba se destacando, de certa forma, buscando sempre um espaço, né? Fazendo tudo que podia, juntando todo o seu dinheiro para poder investir na cultura hip hop, no som, nos discos, e tocar nas festas, tocar nas rádios, sempre investindo o que podia e o que não podia, né? E, além disso, como esses homens do hip hop, né, se envolviam diretamente e indiretamente com as drogas, não só na questão do uso, né, nas festas, nas vidas de rolê, de baile, mas também para poder tentar uma melhoria, para tentar sobreviver, né? Tanto o DJ Nest quanto o Joe e o Shane, eles tiveram em alguns momentos passar algumas drogas para poder sobreviver, porque o rap ainda não dava, né? O hip hop ainda não dava para eles um ganha-pão, então eles tinham que fazer coisas que não eram, né, que não são são um trabalho correto, né, perante a sociedade geral. Então eles traficavam, passavam drogas, né, faziam o Joey roubava algumas coisas, estava sempre metido em alguma encrenca, mas ele não ligava, o negócio dele era curtir a vida. E o DJ, ele fazia isso sempre que podia, inclusive gravou vídeo pornô, né, sempre que podia não, sempre que precisava, inclusive gravou um filme pornô, né, que foi um problema para a vida dele, porque ele gravou um vídeo pornô, né, na mesma fita tinha também um vídeo com a sua mulher, né, que era a Beatriz, que era a sua namorada, né. Então é uma coisa que vai dar assim alguns problemas para eles lá na frente. Então tem todo esse realismo de como a vida é complexa para esses personagens que vêm de lugares de subúrbio na França. O Nest, ele parecia alguém que vinha mais de um lugar um pouco mais rico, mas fica um pouco essa dúvida na série, não fala muito sobre de onde ele veio,
mas como o contexto mostra que ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, mostra que de certa forma ele tinha alguma grana, mas ele não era muito envolvido com os pais e tal. Então não dá para ter tanta certeza, mas de qualquer forma ele passou muitos perrengues para poder conseguir se destacar e se desenvolver, né, como um DJ de hip hop, rap, né, e de cultura negra lá nos anos 80. Então a série começa lá em 1983 e vai terminar mais ou menos ali em 1990, entre 89 e 90. Além disso, o pai do Shane também não gostava do envolvimento do Shane, né, do Cool Shane, no hip hop, obviamente. Eles tinham preconceito, achava aquilo uma besteira, dança e tal, porque eles começaram, né, especialmente o Shane, dançando, depois grafitando e depois se tornando rappers, né, criando músicas, letras e desenvolvendo, né. O Shane, ele parecia ser uma pessoa muito mais dedicada à arte, né? Mais interessada em sobreviver de arte, mais interessada em viver de arte, enquanto o Joey, ele era mais maluco, mais festeiro, mais bon vivant, mais porra louca, só queria saber de festa, ter dinheiro, beber, mulher. Então, toda uma vez que ele conseguia uma grana a mais, ele ia curtir a vida e tentar viver. Eu acho que isso vem muito da questão do relacionamento, né, dele com o pai, da vida sofrida. Então, na hora que ele podia, ele não iria viver, ele ia curtir, né? Já o Shane, o Cool Shane, ele pensava sempre mais lá na frente, né? Então, ele tinha esse interesse em produzir, em pensar lá na frente, querer projetar as coisas, em vencer, lutar. E o que é interessante é sempre ver as motivações deles, né? Eles eram dois personagens, né? Duas pessoas que eram movidos muito pela questão da rivalidade, né? Você vê que na história deles, vocês vão assistir, e que os principais momentos que fazem eles despertarem são por causa de rivalidades, né? Então, eles se sentem querendo vencer, querendo fazer o melhor, querendo ser o melhor, especialmente o Cool Shane. Então, eles... essa rivalidade dava uma força, aflorava, né, o sangue deles. E é bem interessante como isso é uma coisa que vai do começo da adolescência até o início da fase madura deles, de estar sempre querendo ser melhor e derrotar alguém. E isso fazia com que eles ficassem muito fortes, fortalecidos e grandes, gigantes, como dupla, né? Os dois juntos eram imbatíveis praticamente, né? Dois grandes irmãos, né? Dois lados de uma moeda, o lado A e o lado B, o lado branco e o lado preto, né? O yin e yang, eles se completavam praticamente. Isso é bem interessante de se ver. E eram movidos a essa rivalidade, a essa garra. Não entre eles, mas contra alguém sempre. No começo entre eles, até que se tornou uma amizade e depois virou para outras pessoas. O DJ Nest, ele vai tocar em várias casas, vai fazer umas festas muito relevantes que vai ajudar a difundir o grafite, a cultura hip hop, o break, né? Ele vai tocar numa casa de shows, né, de balada. Isso vai ajudar muito a difundir, né, a música, né, o hip hop. Então é bem interessante a importância dele. A Beatriz, que é a namorada dele, vai ajudar muito também, né, direta e indiretamente, nessa difusão por causa da parceria entre eles, da ajuda entre eles, ao mesmo tempo que o relacionamento deles acaba interferindo um pouco, né, mentalmente na vida do DJ Nest, né, até que ele consegue se aceitar como um artista e entender melhor as coisas. A série trabalha muito bem o universo feminino também do hip hop, né? De como elas tentavam se inserir no universo e como elas sofriam com preconceito, com machismo, tanto da família quanto dos amigos, da sociedade, né? De tudo o que permeava elas, né? A gente tem um personagem muito importante que é a Lady V, que ela vai
vai ter bastante importância na narrativa, e ela sofre bastante com preconceito na hora de dançar o hip hop, na hora de grafitar, na hora de querer escrever música, na hora de se impor como dançarina, né? A mesma coisa a Beatriz vai também sofrer bastante preconceito, né, e machismo perante o pessoal do rap e das festas, né? É bem interessante. É legal pra caramba também como é retratado isso, né? O começo de tudo são as pequenas festas, né? Os pequenos encontros com dança, depois as pequenas festas, as festas vão ficando maior, aí vem o grafite, né? Aí vem os duelos de rap, os rappers, né? As representações, vai tudo tendo uma escala evolutiva e você vai vendo isso de uma maneira muito interessante, né? Sem prejuízo na narrativa, de uma ordem bem linear, bem interessante, com uma direção muito concisa, né? Com uma retratação de época muito bonita, muito bem feita, tanto de figurino como direção de arte, né? Eu achei muito bem explorado, muito bem feito. Além desse pano de fundo que mostra todo o contexto social da violência, do preconceito com o rap, hip hop, né, o tráfico de drogas, a moda também no pano de fundo ali, né, relacionado aos personagens do Joey e do administrador da banda. Então tem muita coisa interessante ali, né, nesse contexto dessa sociedade dos anos 80, muito bem escrita e relembrada e retomada. E toda essa questão da linguagem, né, da violência, da polícia, porque é mencionado vários casos de abuso de policiais, acaba também se tornando uma parte da linguagem do grupo, né, uma linguagem das letras, né, sempre permeando as músicas do Supreme NTM, né. Então é bem interessante a gente notar isso, de como isso vai também afetando os personagens de certa forma. Com os noticiários eles vão ouvindo e como eles vão absorvendo essas notícias, e essas notícias e o dia a dia vão fazer a explosão de letras, né, de música desses dois grandes personagens. É bem interessante. O NTM é um dos grupos mais conhecidos fora dos Estados Unidos, um dos grupos de raps mais famosos. A França é o país que mais consome rap no mundo depois dos Estados Unidos. Eles têm uma cultura muito forte de rap e hip hop lá. O NTM foi condenado à prisão em 1997 e proibido durante 6 meses, que é o tempo de que eles ficassem presos, de cantar em território francês por questões de ultraje em frente a multidões. Tá? Durante 150 anos, esse tipo de condenação não foi feito na França. Tá? Foi feito depois de muito tempo, com um grupo lá em 97, por causa que eles cantaram músicas que bradavam contra a polícia e a violência policial, né? Então foi um bafafá, né? A esquerda, de certa forma, apoiou a liberdade de expressão, né? E a direita ficou bem louca, especialmente a extrema-direita, que ficou bem estarrecida com eles cantando contra a violência policial e xingando a polícia, e etc e tal. Vale lembrar que o NTM, eles são um grupo de rap, né, que tem uma pegada um pouco mais feroz, mais violenta nas suas músicas, mais realista de certa forma, bem mais uma pegada americana mesmo, né, e diferente dos outros que vieram depois e que estão lá mais ou menos até ao mesmo tempo, né, que tem uma letra um pouco mais light, mais leve, e que não falam tanto sobre a violência e tal, e não tantos palavrões. Inclusive, eles também são sempre um pouco polêmicos, porque eles têm algumas letras que falam algumas coisas pesadas contra mulheres e tal.
né? Então é um grupo assim complexo, difícil, mas que é muito respeitado e aclamado pela originalidade e personalidade das suas letras. Vale sempre ouvir e tirar o seu próprio discernimento das músicas deles. Para mim é uma das melhores minisséries do ano, né? Eu destaco muito a atuação do elenco. Eu vou ler aqui o nome dos atores, porque eles mandaram muito bem. E só tem um defeito. Eu achei o final do DJ Nest meio aberto assim demais. Não deu muito um escopo final assim dele, mas tudo bem. O foco era exatamente o principal, era o NTM, mas valeu a pena para entender a realidade do universo de hip hop e o surgimento deles na França. Então vamos lá. O Kool Chain é interpretado pelo Anthony Bourdain. O Didier, que é o Joey Starr, ele é interpretado pelo Melvin Boomer. Tá? A Beatriz é para Léo Chalier. O Nest é pelo André-Nick Manet. Cara, é incrível o casting do Daniel DJ Nest. Ele é o cara. Eles são iguaizinhos, cara. Pegaram um cara idêntico. É muito fera. E a Lady V, que é outra que se destaca bastante, é a Laika Blanc Francard. Tá? É uma ótima atriz também, iniciante. Manda muito bem, ela é muito boa em cena. Ela tem um sex appeal assim, quando ela dança muito bem. Ela tem uma presença de cena muito bonita. Ela é uma moça de uma beleza simples assim, mas que encanta. E o Didier é um personagem que parece que está curtindo a vida como se fosse aquilo ali mesmo, né? Então assim, são os dois destaques do elenco, mas os 5 estão muito bem. Todo o elenco de apoio ali está incrivelmente acima da média. Então desfrutem dessa minissérie de 6 episódios, que é uma grande história sobre cultura, música, tá? E também sobre seres humanos, porque eles são personalidades muito interessantes e é muito legal de assistir e é um bom entretenimento, tá bom? Conta pra mim se você já conhecia o Supreme NTM, se você já assistiu Le Monde de Demain diretamente na Netflix, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.